Olá, vou apresentar o trabalho Uso de biocarvão na remoção de cor de efluente têxtil no processo de eletrocoagulação. Sou a Milena Cristofolini, o professor orientador é o Luciano André Deitos Kozlowski. Então, o processo de eletrocoagulação ele vem sendo aplicado no tratamento de efluentes como forma de remoção de pigmentos, então, encontrados nas indústrias têxteis, lavanderias, indústrias gráficas. Desse mesmo modo, o biocarvão da imagem que é mostrada no slide, ele vem sendo estudado como substituto do carvão ativado, devido ao seu alto custo. Os objetivos do trabalho foram, então, avaliar a eficiência do processo de eletrocoagulação aplicado ao tratamento do efluente sintético têxtil por meio da análise de remoção de cor e avaliar a eficiência do processo de eletrocoagulação aplicado ao tratamento do efluente sintético têxtil por meio da análise de remoção de cor, mas empregando o biocarvão ativado quimicamente ou biochar. Na imagem, a gente vê o agitador mecânico, a gente tem um reator com as placas de alumínio e a fonte alimentadora de corrente contínua. Então, as variáveis de estudo, a gente fez 8 testes operacionais, onde a gente teve a concentração de eletrólito de 2 e 4 gramas por litro, a concentração de pigmento de 0,05 e 0,10 gramas por litro e a intensidade de corrente de 2 e 4 amperes. Os resultados das análises físico-químicas via eletrocoagulação foram os seguintes. Para o efluente bruto, para o parâmetro de pH, a gente teve um valor de 4,91, sendo então abaixo do valor máximo permitido pela resolução CONAMA. Os testes operacionais ficaram dentro do valor máximo permitido. Para a turbidez, o efluente bruto teve um valor de 1,70 unidades de turbidez. E os testes operacionais ficaram em 0,60, 1,63, 0,50, mas todos se enquadraram com o valor máximo permitido, que deve ser menor ou igual a 100 unidades de turbidez. Para o alumínio residual, o efluente bruto teve um valor de 0,97 mg por litro, então ele já não se enquadrou com o valor máximo permitido da resolução CONAMA 430 de 2011, que deve ser de 0,10 mg por litro, e nem os testes operacionais, onde a gente teve valor de 20, 19, 6, 10, 36. Então, tanto o efluente bruto como os testes operacionais não se enquadraram com a resolução. Para a cor verdadeira, o efluente bruto teve um valor de 299 mg por litro, e os testes operacionais ficaram na faixa de 12, 10. O teste operacional 3, que teve um valor de 82,40 mg por litro, onde se teve o maior valor. Porém, então, para o teste operacional 3 e o efluente bruto, eles não se enquadraram com o valor máximo permitido, que deve ser menor ou igual a 75 mg por litro. Já os resultados das análises físico-químicas via eletrocoagulação e biocarvão como meio filtrante, para o pH, o nosso efluente bruto ele ficou abaixo da resolução e os testes operacionais também. Para a unidade de turbidez, todos se enquadraram, que ficaram na faixa de 1 unidade de turbidez. Para o alumínio residual, o efluente bruto ficou em 0,97, onde não se enquadrou com o valor máximo permitido, porém o teste operacional 8 ficou com o valor 0,10, então ele se enquadrou com a resolução. Podemos observar também que os outros valores dos outros testes também ficaram próximos. Para a cor verdadeira, o efluente bruto teve um valor de 277 mg por litro, um valor bem alto, mas os testes operacionais ficaram um valor na faixa de 5, 6, 8, então eles se enquadraram com a resolução, como a gente pode observar. Então, como conclusão,
e como foi observado, a utilização do biocarvão absorvido quimicamente, ele auxiliou no tratamento do efluente têxtil, né, onde os parâmetros analisados, eles se enquadraram na resolução, então ele tem uma potencial tecnologia em estudos futuros para remoção de coure e de alumínio residual, empregando o processo de eletrocoagulação. Então, esse seria o nosso estudo. Muito obrigada.